Olá pessoal, vamos realizar a correção das atividades da semana 4 do nosso PET volume 5 de matemática. A nossa unidade temática é a álgebra, o nosso objeto de conhecimento a função quadrática. As atividades seguem o mesmo padrão desde a primeira semana do nosso PET volume 5. Número 1. Dada a função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado menos 2, responda as questões a seguir. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Então, pessoal, o a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, quando não tem nada é 1, se ele é negativo é menos 1. b é o termo que acompanha o x. Se não tem um termo x, então b é 0. c é o termo independente, ou seja, o número que está sozinho, então c é menos 2. b. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo y? Eu creio que houve um erro de digitação novamente, igual houve lá na semana 3, Porque mais pra frente ele vai falar do eixo y, Do eixo x, desculpa. Então, aqui é o eixo y. Então, a função, ela toca o eixo y no valor de c. Se o c é menos 2, ela vai tocar o y no menos 2. Então, significa que o x referente a esse ponto é 0, porque o ponto vai estar em cima do menos 2. Então, as coordenadas são o 0 e o menos 2. Letra C. Qual o valor do discriminante, ou seja, do delta? Aí a gente joga na fórmula. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O b é 0, o a é menos 1 e o c é menos 2. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2. 0 ao quadrado é 0, Menos vezes menos, mais vezes menos é menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, o delta é menos 8, certo? Se ele é menos 8, ele é negativo. Então, se ele é negativo, o delta é menor que 0. Então, como o delta é menor que 0, quantos e quais são os zeros ou as raízes dessa função? Pessoal, toda vez que o delta é negativo, ou seja, ele é menor que 0, a função não possui raízes reais. Ou seja, o gráfico não vai tocar o eixo y, certo? De maneira alguma ele toca o eixo y. Então, por quê? Porque a função não possui raízes, porque o delta é negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Letra E. Quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico dessa função? Então, a gente tem que calcular o x do vértice e o y do vértice para a gente saber as coordenadas. A forma para calcular o x do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. Então, o x do vértice é menos o b, que é 0, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. X do vértice é igual a 0, não está em sinal, Então, 0 sobre 2 vezes menos 1 é menos 2. 0 dividido por qualquer número é sempre 0. Não existe, Não tem como dividir 0 coisas para duas pessoas, certo? Então, a resposta é 0. E o y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4 vezes o a. O y do vértice é igual a menos, Menos da fórmula e o delta que é negativo. Para não ficar dois sinais juntos, eu coloco entre parênteses. Sobre 4 vezes o a, que é menos 1, certo? Então, menos vezes menos é mais 8. 4 vezes menos 1, menos 4. 8 dividido por menos 4 é menos 2, porque mais dividido por menos é menos. Então, o y do vértice é menos 2. Então, as coordenadas do vértice é 0 do x e menos 2 do y. Letra F. Como a é menor que 0, porque ele é menos 1, o menos 1 é negativo, então ele é menor que 0, a concavidade da parábola gráfico dessa função é aberta para cima ou para baixo? Então, a abertura é para baixo, Porque o delta é negativo. Então, nesse caso, o vértice da parábola é um ponto de mínimo ou máximo da função, um ponto de máximo, Porque vai estar lá em cima, certo? Letra G. Abaixo, preencha a tabela, determinando pontos do gráfico dessa função, e depois construa o seu gráfico no plano cartesiano. Então, aqui nós temos a tabelinha, E ele já colocou os valores de x, de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e quer que a gente substitui na função para encontrar os valores de y. Substituindo menos 2, vai ficar menos da fórmula, Menos 2 ao quadrado, menos 2. Então, nós vamos encontrar como resultado menos 6. Então, quando o x é menos 2, o y é menos 6. Então, o f de menos 2 é menos 6.
Substituindo o menos 1 aí, ó, vai ficar menos 1 ao quadrado menos 2, que nós vamos encontrar como resposta o menos 3. Ou seja, quando o x é menos 1, o y é menos 3, isso significa que o f de menos 1 é menos 3. Quando o x é 0, né, vai ficar menos 0 ao quadrado, menos 2, nós vamos encontrar um y igual a menos 2. Então, o x é 0, o y é menos 2, isso significa que o f de 0 é menos 2. Quando o x é 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 2, o meu y vai ser menos 3. Quando o x é 1, o y é menos 3, isso significa que o f de 1 é igual a menos 3. Para x igual a 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2, e nós vamos encontrar menos 6 no y. Então, x2, y menos 6, significa que o f de 2 é igual a menos 6. Agora, a gente vai ligar os pontos, né? E ela não vai tocar o eixo x, porque ela não tem raiz, não existe raiz de número negativo. Então, ligando menos 2 com menos 6, eu tenho esse ponto. Ligando menos 1 com menos 3, eu tenho esse ponto. Ligando 0 com menos 2, eu tenho esse ponto, né? Porque quando 1 é 0, o ponto é em cima do número que não é o 0, no caso de menos 2. O 1 e o menos 3 está aqui, e o 2 e o menos 6 está aqui. E a gente traça a parábola com concavidade para baixo, ou seja, abertura para baixo. E aqui o seu ponto de máximo, que é o próprio vértice da função, certo? Atividade 2. Uma bola é lançada ao ar. Observe a figura ao lado. Então, aqui a bola foi lançada, certo? Lançou daqui. A sua altura h em metros está relacionada com o tempo em t em segundos de lançamento por meio da expressão ht é igual a menos t ao quadrado mais 4t mais 5. Então, nós temos a altura relacionada com o tempo, certo? Responda as questões a seguir. Letra A. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Então, a bola atinge a altura máxima aqui, né, pessoal? Em que instante, ou seja, em que tempo? No tempo, t igual a 2 segundos, certo? Então, ela atinge a altura máxima num tempo de 2 segundos. B. Qual é a altura máxima atingida pela bola? Ela atingiu a altura máxima aqui, ó. Então, essa altura é igual a 9 metros, certo? Então, h de altura é igual a 9 metros. C. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo t? O eixo t está aqui. Então, ela cortou no menos 1 e no 5. O menos 1, o y dele é 0, então é menos 1 e 0, porque o ponto está em cima do menos 1. O 5, que é um ponto do t, o y dele, né, no caso que é o h, né, também é 0, então é 5 e 0. Então, as coordenadas são menos 1 e 0 e 5 e 0, porque os pontos estão em cima do menos 1 e do 5, respectivamente. Letra D. Quais são as coordenadas do vértice da parábola representada na figura? Então, o vértice é o ponto máximo lá, né? Então, a gente sabe que o t é 2, né? Porque o t é o mesmo que x, e o h é 9, que é o mesmo que y. Então, é o ponto 2 e 9. Tem um menos aqui, mas não é menos não, pessoal, é mais. Isso aí foi erro meu na hora de fazer aí, não sei por que se pus esse menos não. Tem nos pontos 2 e 9, certo? E na letra E, quais são as coordenadas do ponto de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo H? Então, ele quer as coordenadas do ponto de interseção entre a parábola e o eixo H. Ela tocou o eixo H no ponto 5, né? Ou seja, no valor do C, né? Então, as coordenadas é 0 do x e 5 do y, certo? Letra E. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação de HT? Então, A é o número que acompanha o x ao quadrado, no caso t ao quadrado, o A é menos 1. B é o número que acompanha o x, no caso que acompanha o t, B é 4. E C é o número que acompanha o número que está sozinho. Então, o C é 5, certo? Então, continuando aqui. Como o A é menor que 0, porque ele é negativo, né? O número que acompanha o t ao quadrado, que é o mesmo que x ao quadrado. A concavidade da parábola representada na figura é aberta para baixo, né?
porque a gente está vendo a abertura aqui. E nesse caso, o vértice da parábola é um ponto de máximo, que está lá em cima, certo? Passando para a última atividade, no lançamento de um foguete no espaço, visando alcançar a maior distância possível, o ângulo de maior alcance horizontal é de 45 graus. E a curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola, não considerando a resistência do ar. Assim, durante a operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. A luz emitida pelo foguete só é útil a partir da altura H de 14 metros em relação ao nível do mar e a trajetória descrita por HT é igual a 10 mais 5t menos t ao quadrado, em que t é o tempo em segundos. Durante quantos segundos, no máximo, a luz emitida pelo foguete é considerada útil? Então, pessoal, depois desse enunciado confuso, né? A primeira coisa que nós temos que fazer aí é organizar a nossa equação, né? Então, voltando aqui, ó, a função eu vou organizar, porque se vocês perceberem no exercício, ela tá, o t ao quadrado tá lá no final.